Bem, falar desta coleção Biclássicos da Editora do Brasil é algo muito bom. Foi uma das coisas, é um dos trabalhos assim que mais me encantam. Tudo começou com uma viagem que eu fiz para a Europa, e pelas feiras, pelas livrarias que eu ia passando, ia visitando, eu vi uma quantidade muito grande de livros bilíngues. Fiquei encantada, livros bilíngues inglês, francês, inglês, italiano, e pensei, por que não fazer inglês, português? E comecei então a fazer uma pesquisa com os meus autores prediletos, e Edgar Allan Poe é um deles. Então, como começar esse trabalho? Primeiro comecei a leitura dos meus textos prediletos, entre eles O Gato Preto, em inglês The Black Cat, Os Assassinatos da Rua Morgue, The Murders in the Rue Morgue, e alguns mais não tão conhecidos, como a Caixa Retangular, que eu adaptei com o título de, em vez de Caixão, né, como é mais conhecido, A Caixa Retangular, The Oblong Box, e Hop Frog, que eu acho que é um dos textos mais interessantes que ele tem e ainda bem desconhecido, que eu adaptei como Pula Sapo. Hop Frog, frog sapo, e hop, o ato de, o pulo, né, como é feita essa forma, como é feito esse pulo. Então, quantos livros eu costumo comprar? Eu não sei, eu tenho uma mania de 12. Eu saio comprando, compro pela internet, faço uma pesquisa online e uma pesquisa nas livrarias do que já foi publicado e por quem foi adaptado, né, e de que forma foi adaptado. Juvenil, adulto, não. O que eu busco é uma literatura juvenil, para aquele leitor que não conhece ainda Edgar Allan Poe. Então, depois de uma releitura de todos esses textos, eu começo pelo texto clássico, no inglês arcaico, né, que foi publicado em 1800 e uma das primeiras edições, 1840, né? Aliás, 1838, 40. E depois dessa releitura e dessa escolha, eu parto para a escrita propriamente dita. É muito importante saber um pouco sobre o autor. Edgar Allan Poe era um homem extremamente inteligente. Ele era, além de escritor crítico, ele publicou ensaios e foi editor também, e teve uma vida bastante complicada, né? Ele foi, como se diz, adotado, né, por uma foster family, uma família adotiva, que não o reconheceu. Isso magoou profundamente, e eu acredito que daí essa busca pela bebida, pela droga, isso pauta muito a obra de Edgar Allan Poe. Ele tem um texto bastante atormentado, bastante inquieto, e ele foi o precursor de uma literatura de terror, uma literatura fantástica, uma literatura de detetive, né? Eu acredito que todos os outros autores que fizeram histórias escreveram histórias de detetive, a própria Agatha Christie, Conan Doyle, se inspiraram em toda a obra de Edgar Allan Poe. Então, compro exaustivamente, né, muitos textos, né, não importa de quem, eu vou fazendo essas leituras e vou escolhendo aquilo que é mais apropriado, e há então essa busca incessante, depois de toda essa compra, o que eu vou adaptar, de que forma eu vou adaptar isso, sempre de uma forma muito simples, para que o leitor se encante, né, tirando um pouquinho os excessos, não muito, porque o leitor tem que entender que a obra foi escrita assim, e há todo um tormento do próprio autor que acompanha cada texto. Há um humor também, nem que seja negro, há um humor. Esse é um texto que eu gosto muito, o Corvo, né, ele não está, né, nessa adaptação. O Corvo e suas traduções, esse livro eu ganhei do Carlos Heitor Coni, que gentilmente mandou para mim,
E mesmo que eu não vá ocupar, eu tenho esse cuidado de reler tudo aquilo, porque você vai lembrando de outras coisas, né? Eu estudei Edgar Allan Poe em toda a minha faculdade, no próprio curso que eu fiz nos Estados Unidos, e muita coisa eu aprendi nessas leituras que eu fiz nessa época. Depois de todo esse tempo, eu consigo agora olhar para essa obra e descobrir a cada linha algo diferente, um olhar diferente. Então eu acho que consegui fazer um trabalho bastante interessante aqui no Contos de Terror e Mistério. Então acredito que eu tenha lido muito mais do que esses textos, né? Só não encontrei todos para mostrar. Esse é das ilustrações que eu gosto mais. Acho isso aqui fantástico. Tem como aproximar um pouquinho mais para mostrar? São muitas as publicações, são muitos os adaptadores, né, da obra de Poe. Essa daqui é uma das adaptações que eu mais gosto em inglês, talvez pela ilustração de Grace Greenlee. Eu acho isso aqui moderno, né? Tem toda a característica assombrosa, né, do próprio texto, vários tipos de composição, não é? Assim foram os textos, né, de Edgar Allan Poe. Queria mostrar um pouquinho também os textos que eu adaptei, que eu li, né, tudo que eu comprei. Dá para parar um pouquinho, João? Isso, depois a gente... Não tem como? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui os textos de Alice. Comecei com a obra completa de Lewis Carroll, né? Alice no País das Maravilhas. Aí fui comprando. Esse daqui é um pequeno luxo que eu me permiti. Acho isso lindo. E aqui do lado nós temos os pop-ups. Isso tudo em inglês, né? Um trabalho maravilhoso. Cada vez que eu abro isso parece que é a primeira vez. Então, é preciso ler tudo que se encontra, né? O máximo. Esses daqui tem, alguns tem fita cassete, ainda são do tempo da fita cassete. Essa é uma edição maravilhosa, em português, com ilustrações originais. É uma obra toda comentada, então à medida que eu ia lendo, eu ia pontuando e anotando algumas coisas, foram várias as leituras, para chegar nesse daqui. Algumas em inglês. Esses são os livros, né, que eu comprei, foram muitos também que eu comprei, os bilíngues, né, esses são em francês e inglês. Toda a obra, muitos em inglês, alguns em português, para finalmente chegar a essa versão aqui, né, que também é uma versão que eu acho que ficou uma adaptação bilíngue, né, que ficou bastante interessante. Então, primeiro a compra exaustiva de livros e depois essa procura pela palavra perfeita, né? O que eu uso em português, como é que eu vou usar isso em inglês e vice-versa. Então, primeiro todo o trabalho em português, depois todo o trabalho em inglês. O trabalho em inglês é bem menor, né? É preciso enxugar um pouquinho ainda mais. Sempre pensando no que o aluno pode ser contemplado em outra língua, né? O que ele vai entender. Tem que ser uma palavra mais simples. Eu procurei usar ou presente simples ou passado simples, procurei limpar muitos tempos difíceis, né, que ele não pudesse entender. Usei phrasal verbs também mais comuns ao cotidiano dele. Então acredito que um aluno de 12, 13 anos possa entender tanto o texto em português como entender o texto em inglês.
Então é isso, bem-vindo aí à coleção Biclássicos da Editora do Brasil. Boa leitura!